Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de discipulado. Vamos continuar aqui, estamos na lição 6 hoje, vamos dar início na aula da lição 6. Então estamos aqui, mais uma aula, mudamos um pouco o cenário, agora eu estou de pé, estou um pouco mais livre aqui também para poder falar para vocês. Estamos aqui no púlpito da igreja a qual eu congrego, que é a Reviver Floripa, Reviver de Florianópolis, tá? Então deixa eu sair aqui um pouquinho para vocês verem o cenário aí, ó. É isso aí, galera, vamos lá. Mudamos o cenário, mas a mensagem continua a mesma. Vamos seguir aqui então. Vamos para a lição 6 então, que vai falar a respeito de como tornar-se um discipulador, né? Discipulador é uma palavra que não existe na Bíblia. Isso eu gostaria já de começar essa aula frisando isso, porque é uma palavra que remete a quem faz discípulo, né? Então nós criamos essa... nós não, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso, mas enfim... criou-se essa nomenclatura de discipulador, e isso eu quero sempre trazer aqui para nós uma aula que nos faça meditar a respeito de coisas e que possamos levar isso assim em consideração, de que isso não é nenhuma regra, nenhuma doutrina. Então essa palavra ela não existe, é uma palavra que remete à pessoa que faz discípulo. Então, discipulador é quem faz discípulo. E como Jesus nos mandou fazer discípulo, nós todos, como cristãos, estamos discipulando as nações, estamos discipulando as pessoas, ou pelo menos deveríamos estar. Então, essa lição ela vai nos ensinar como se tornar um discipulador, tá? Então, vamos ver aí, ó, número 1, o propósito dessa lição. Falar da sua responsabilidade de fazer discípulos. Então isso você vai compreender nessa lição aqui. Explicar o que significa fazer discípulos. Esclarecer como você pode se tornar um discipulador, tá certo? Então número 2 aí na sua apostila, ó, o mandamento fazei discípulos, que nós já falamos disso na aula passada. Mateus 28, 19 e 20, que é a grande comissão. Também já vimos isso na aula anterior. Depois que recebemos Jesus como Senhor de nossa vida, temos a tarefa e a responsabilidade de fazer discípulos. Na lição anterior, terminamos de lhe ensinar como conduzir uma pessoa a Cristo, né? Através de uma oração que é, como eu falei lá, apenas um primeiro passo para a pessoa receber o Senhor, né? Talvez você pense que depois que a pessoa repetiu a oração, a sua tarefa está concluída e você já cumpriu o mandamento de fazer discípulos, mas não é verdade. Ainda resta outra parte do mandamento, que é essa frase aí, ó, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que fazer então depois que você ganha alguém para Jesus? Assim como uma boa mãe cuida e protege do seu novo bebê, você também deve se responsabilizar e cuidar do bebê espiritual que você acabou de gerar. Primeiro, comece integrando em algum grupo pequeno da igreja que você frequenta, enfim, né? Comece com uma integração, como aquilo que eu falei para você na outra aula. Alguma reunião informal, um café, um almoço, uma janta na casa de algum irmão, para que vocês possam ali, naquele tempo, falar um pouco de Cristo um para o outro, como que está, e ir trocando essa vida entre os irmãos, tá? Então, integrar essa pessoa primeiro e depois certifique-se de que ele ou ela vai receber todos os cuidados necessários para crescer e se tornar um seguidor de Jesus saudável e maduro na fé. Então aqui é importante dizer que esse bebê, como ele usou aqui a expressão, que foi gerado, você não é dono dessa pessoa.
Existem muitos discipulados que foram ensinados aí para a igreja cristã de maneira geral, em que algumas pessoas, por talvez não compreender muito bem como funciona a vida da igreja, como funciona o verdadeiro discipulado, se sentiam dono das pessoas. Então achavam que um discípulo, ele deveria prestar contas para o seu discipulador de tudo que fazia da vida. O cara ia procurar um emprego, ele tinha que perguntar para o discipulador. Isso é uma dependência, e não é isso. Discipulado não é isso. Discipulado é um relacionamento, é algo natural que acontece entre irmãos na igreja. E você que está discipulando alguém, você não é dono dessa pessoa. Você não tem autoridade de ficar, como é que eu posso dizer aqui, tomando conta da vida dessa pessoa e influenciando ela em todas as escolhas que ela tem que fazer, e etc e tal, jamais. E o discípulo também, aquele que está sendo discipulado por alguém, ele não deve olhar para essa pessoa e ficar dependente dessa pessoa. Não, eu dependo que eu vou ligar para o meu discipulador para saber se eu posso ir no centro da cidade hoje. Sabe, irmãos, coisas absurdas. E isso não é parte do discipulado, não tem nada a ver com isso. Eu só gostaria de frisar essa questão aqui para que não haja nenhum tipo de desentendimento nisso que nós estamos querendo trazer aqui, e porque tudo que nós fazemos, amados, eu acho que isso já ficou bem claro, mas é sempre importante, eu nunca acho repetir demais, porque sempre tem pessoas que não entendem, ou pessoas que muitas vezes a gente fala 10 vezes a mesma coisa e acabam não entendendo. Mas o discipulado não é uma relação de dependência. Tudo que nós fazemos na igreja e para o Senhor é pelo Espírito. Tudo que nós fazemos é por conta de uma natureza. E tudo que é por natureza deve agir naturalmente. Não deve forçar, não tem forçação de barra. Não tem ninguém mandando em você, não tem ninguém te empurrando para tal e tal lugar. Não, queridos, nós somos livres no Senhor. Nós somos livres, mas por sermos livres, nós nos sujeitamos aos pastores, nos sujeitamos aos irmãos. Quando há um ambiente de amor, um ambiente de aceitação, um ambiente onde nós vemos que a vida de Cristo está sendo edificado, isso não vai gerar dificuldade nenhuma em nós, tá bom? Então vamos seguir aí, ó. Para que o novo decidido cresça até se tornar um forte seguidor de Jesus, você precisa ser seu discipulador, né? Ou providenciar um bom discipulador caso a pessoa seja do sexo oposto, né? Então, se você é um menino e falou de Cristo para uma amiga sua, para uma menina, você vai encaminhar essa sua amiga, essa menina que recebeu o Senhor para uma outra menina mais madura na igreja, para que possa ir cuidando da vida dessa nova convertida aí, para acompanhar. Assim você estará glorificando a Deus e sendo responsável para com aqueles que o Senhor confiou em suas mãos. Essa é a grande questão. Nós temos uma responsabilidade para com o Senhor de cuidar dos nossos irmãos. Quando Jesus falou para Pedro, ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo e perguntou pela terceira vez, e Pedro já estava triste porque repetiu 3 vezes que amava a Jesus, e Jesus sempre falava: então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. Então nós temos uma responsabilidade de cuidar, de apacentar a vida dos irmãos, tá? Então vamos seguir aí. Aqueles que o Senhor confiou em suas mãos. Na grande comissão, Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim fazer discípulos.
E isso inclui muito mais que a conversão. O cristão normal sempre faz discípulos, como a gente falou aqui, é uma questão de natureza. E é importante que você esteja discipulando pelo menos uma ou mais pessoas. Como eu acabei de falar e repito, isso não é uma regra que você precisa seguir, né? Ele colocou aqui, ó, é importante que você esteja discipulando pelo menos uma ou mais pessoas, ou seja, você precisa estar envolvido com alguém, ensinando, instruindo alguém, porque isso vai ser bom para a pessoa que está recebendo a instrução e vai ser bom para você também. Como nós costumamos falar uma frase, né? Água parada, ela dá dengue, né? A água parada, a água foi feita para fluir. E a palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios, eles têm que fluir, eles têm que atingir outras pessoas. Então é isso que nós estamos falando aqui. Isso não é somente um dever sagrado para cada cristão, mas é um imenso privilégio. E é verdade, eu acabei de falar isso em alguns dos vídeos aí, o quanto eu era privilegiado simplesmente de poder estar aqui trazendo esse ensino para você. Número 3, o que é um discípulo? A palavra discípulo significa seguidor, praticante dos ensinos do mestre, aluno, submisso. Partindo dessa definição, podemos afirmar que discípulo de Jesus é alguém que crê em tudo que Jesus disse e faz tudo que Jesus manda. Veja só, isso é forte demais, hein? Discípulo é quem faz tudo que Jesus manda. Há alguns termos que comumente são usados nas igrejas para identificar um discípulo de Jesus, mas esses termos definem somente um aspecto da vida de um discípulo, e nós vamos ver alguns exemplos aí. Letra A, salvo. O que é alguém que é salvo? É alguém que foi liberto da condenação do inferno e do poder do pecado e do diabo. Letra B, um convertido. Alguém que passou por um processo de transformação de mente e de valores. Ele foi convertido. Converter é mudar a direção, né? Letra C, um crente. O que é um crente? Aquele que crê em alguma coisa ou em alguém. Ele é um crente, né? E letra D, um evangélico. Evangélico simplesmente é alguém que faz parte de uma denominação evangélica. Nenhum desses termos está errado. Todos eles lemos e estão bem explicados aqui. Agora, a palavra discípulo é o nosso foco, é o que nós somos. Deus não nos chamou simplesmente para sermos salvos, Deus não nos chamou simplesmente para sermos convertidos, Deus não nos chamou simplesmente para sermos crentes e muito menos ainda Deus nos chamou para ser evangélicos. Deus não é evangélico, irmão. Deus não evangélico no sentido religioso, né? Como eu sou da religião evangélica. Não, Deus não é evangélico, Deus não tem religião. Deus é Deus e Cristo é o seu Filho e nós somos discípulos, nós somos cristãos. Mas a palavra discípulo é mais abrangente e define tanto uma posição quanto uma condição. Foi o termo que Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos usaram. Então ninguém usou o termo crente, ninguém ficou usando o termo outros aí que a gente leu. A palavra discípulo é mencionada 260 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra crente aparece 15 vezes apenas. E a palavra evangélico nunca foi usada. Ser um discípulo de Jesus implica em ser muito mais do que somente um convertido numa igreja evangélica e que agora crê que é salvo. Ser um discípulo de Jesus implica em fazer
outros discípulos. Número 4. O que significa fazer discípulos ou discipular? Discipulado é a caminhada sistemática de duas pessoas do mesmo sexo, estabelecida através de um vínculo de amizade próximo, forte, natural e frequente, visando o seguinte: letra A, transferência de vida, modelar, ser exemplo, demonstrar pela prática, ou seja, o que o discipulado vai trazer? Ele vai trazer uma transferência de vida, onde você, com a sua própria vida, vai poder ser exemplo para outra pessoa ou seguir o exemplo de outra pessoa. Demonstrar pela prática, veja, isso é importante, esse detalhe, que você não vai ficar naquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você vai praticar e com a prática você vai estar transmitindo a vida do Senhor para o seu discípulo. Letra B, transferência de conhecimento, ensinar os mandamentos e a vontade de Jesus para a vida do discípulo. Letra C, prestação de contas e acompanhamento sadio e amoroso. Isso é importante, se você puder, sublinhe essas palavras aí, sadio e amoroso, das decisões e estilo de vida do discípulo. Então, essa letra C é que eu quero mais uma vez poder falar aqui para você. Essa prestação de contas, ela não é uma coisa de autoritarismo sobre a vida do outro. É uma prestação de contas, como diz ali, ó, sadio e amoroso. Tem que ser saudável. Você não tem que ligar para o discípulo: e aí, você fez o que eu mandei? E aí, como é que você está? Você está obedecendo aí todas as instruções que eu estou passando para você? Então, isso não existe. E o discípulo também não deve olhar para o discipulador e ficar: puxa vida, eu tenho que fazer tal coisa, porque senão ele vai ficar brabo comigo. Aqui, como disse aqui, das decisões, puxa, tudo que é decisão que eu for fazer na minha vida, eu tenho que consultar ele, porque senão ele vai ficar brabo comigo. Não, querido, você vai consultar o seu discipulador para ter uma instrução e não para que ele fique ou não fique brabo com você. E se ele ficar ou não ficar, se ele ficar brabo com você por conta de decisões, não está sendo um relacionamento sadio, não está acontecendo discipulado. Então é melhor que você corte essa relação logo e para que você possa desfrutar da liberdade. Nós somos livres do Senhor e a nossa liberdade, ela nos faz ter um relacionamento sadio com os irmãos, tá? Então vamos seguir aí. Treinamento, treinar o novo convertido para exercer o chamado ministerial de fazer discípulos. Aí nesse ponto 5, aí no número 5, vai falar algumas coisas que eu já tratei aqui, ó. O que não é discipulado? Discipulado não é manter o controle da vida das pessoas. Como discipulador, você deve entender que não somos chefes nem donos dos nossos discípulos. Precisamos entender isso. A nossa responsabilidade não é manipular, mas é manter as pessoas na rédea. Ele usou aí o exemplo, né? Para quem não sabe, como eu sou gaúcho, eu sei o que é rédea. Rédea é aquela corda que você controla o cavalo, né? Mas, por favor, não entenda que um discípulo é um cavalo seu ou alguma coisa do tipo. Isso é só uma figura de linguagem. Porque a rédea é uma coisa que mantém você na linha, digamos assim, né? É isso que ele quer dizer aqui, tá certo? Controlando, olha só, a nossa responsabilidade não é manipular, não é manter as pessoas na rédea, controlando até a cor do sapato que ele vai comprar, mas somente cuidar e orientar na vida espiritual. E claro, irmãos, que a vida espiritual, ela também vai lidar com aspectos da nossa vida natural, como por exemplo o casamento, a compra de uma casa, a compra de um carro, algum passo grande que você vai dar na sua vida. É claro que você pode pedir um conselho, é claro que você como discipulador também pode
chamar o seu discípulo, o seu amigo, porque é um amigo, é um irmão seu. Acima de tudo, é um irmão seu. O discipulado, ele também não é algo para que você fique numa panelinha, não, esse aqui é meu discípulo, aquele ali é meu discípulo, eu sou o discipulador do fulano, do beltrano, do ciclano, então ele não pode mais pedir conselho para ninguém sem passar por mim. Não, isso não é hierarquia de empresa. Nós na igreja nós não temos gerentes e supervisores não temos nada disso, irmãos. Nós somos todos irmãos e estamos aqui para servir. Se você quer discipular alguém, o seu coração deve estar em servir essa pessoa, tá? Vamos seguir aí então. Seu alvo principal não é levar o seu discípulo a se tornar parecido com você. Por exemplo, torcer pelo mesmo time, gostar dos mesmos filmes, falar como você fala, orar como você ora, ter as mesmas experiências, mas se tornar parecido com Jesus. Nós estamos fazendo discípulos de Jesus e não nosso. Não devemos nos reproduzir na pessoa, devemos reproduzir o caráter de Jesus. Jesus não nos mandou fazer discípulos nossos, mas discípulos dele e para ele. Nossos discípulos devem continuar sendo quem são, com sua própria personalidade. Suas preferências, gostos e opiniões devem ser respeitadas, quando as mesmas não são contrárias à palavra de Deus, é claro, né? Ou não são pecaminosas. Se tiver pecado, se tiver algo contrário à palavra, aí com certeza nós, como irmãos, devemos nos instruir, nos exortar uns aos outros, tá? Encerrando então essa primeira parte aqui. No entanto, é natural que com a convivência o discípulo comece a se tornar parecido com o discipulador, até muitas vezes nos vários aspectos mencionados acima, como torcer para o mesmo time eu acho meio difícil, né? Mas, enfim, o jeito de falar, o jeito de andar, esse tipo de coisa. Isso não é necessariamente errado, especialmente quando acontece de uma forma muito natural e quando a sua vida esteja realmente refletindo Jesus mais e mais, tá? Então, esse é o primeiro vídeo dessa nossa aula, dessa nossa sexta lição, tornando-se um discipulador, e a gente vai continuar nos próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Nos comunique o que você está achando do curso, compartilhe esse vídeo, espalhe para as pessoas, envie para o seu pastor, envie para o líder da sua igreja, se eles quiserem utilizar esse material para instruir os irmãos, eu tenho certeza que vai ser de muito valor. E deixe seu curtir aí também no vídeo, isso ajuda a plataforma a distribuir o vídeo para mais pessoas possíveis. E então a gente se vê na próxima aula, continuando essa lição 6, tornando-se um discipulador. Um forte abraço e até mais. Agora eu posso até sair daqui do vídeo, ó.